Seu coração partido? Descubra o plano divino por trás das suas desilusões transformadoras. No terceiro ano de Joaquim, em Belém, um jovem pastor chamado Davi estava prestes a viver um destino que mudaria a história de Israel para sempre. Filho de Jessé, ele era um homem segundo o coração de Deus, dotado de habilidades incomuns, tanto na música quanto na coragem. Certo dia, o profeta Samuel recebeu uma revelação divina e, seguindo a ordem do Senhor, ungiu Davi como futuro rei de Israel, um ato que selou seu destino. Porém, com a unção vieram provações. Saul, o rei atormentado por um espírito maligno e pela inveja crescente, começou a ver Davi não como um futuro aliado, mas como uma ameaça à sua coroa. Davi, que um dia tocava sua harpa calmamente, agora se viu adentrando campos de batalha. Ao enfrentar o gigante Golias, ele não apenas conquistou a vitória, mas também os corações do povo de Israel. As canções a seu respeito ecoaram pela terra. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Esse louvor incendiou ainda mais a ira do rei, que viu sua glória se esvair, enquanto Davi ascendia. À medida que os aplausos do povo se tornavam mais altos, o ambiente no palácio se tornava mais frio. O que um dia foi um lar de júbilo, agora era uma câmara de sombras e planos traiçoeiros. Davi, uma vítima da ambição de Saul, foi forçado a fugir. Ele se refugiou nas montanhas, onde as cavernas se tornaram seu novo lar. Entre essas cavernas, uma se destacava, a caverna de Adulão, um lugar que refletia o desespero de seu coração. Na escuridão e umidade da caverna, Davi se sentiu perdido e desolado. No entanto, com o passar do tempo, homens necessitados de esperança e propósito se juntaram a ele. Aqueles que estavam desgostosos e endividados encontraram em Davi não apenas um líder, mas um amigo. Ele moldou essas almas doloridas em valentes guerreiros, e assim uma nova comunidade surgiu sob sua liderança. Davi se transformou de pastor em comandante, um líder em tempos de crise, e todos subsequentemente olhavam para ele não apenas como um rei em potencial, mas como um homem de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A tensão atingiu seu pico quando Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, que o perseguiu incansavelmente. Durante uma dessas caçadas, Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido. Seus homens, famintos por justiça, instigaram Davi a atacar o rei. No entanto, em vez de ceder à ira e ao desejo de vingança, Davi se lembrou da unção que recebia. Ele reconheceu a mão de Deus na vida de Saul. Em um ato de compaixão e respeito pelo escolhido do Senhor, Davi decidiu poupar a vida de Saul, permitindo que o plano divino fluísse a partir de seu coração quebrantado. À medida que as chamas da ira se apagavam, algo novo começou a florescer em seu espírito. Ele percebeu que estava sendo moldado para algo além da sua compreensão, e que sua jornada, embora repleta de desilusões e perdas, era uma parte vital do grande plano de Deus. O futuro do reino estava nas mãos do Senhor, e Davi se comprometia a confiar nesse Senhor. Enquanto caminhava nas sombras, a luz do propósito divino brilhava mais intensamente. O que Deus havia reservado para Davi e para todos os que o seguiam permanecia um mistério, mas a maneira de confiar no Senhor nunca seria em vão. Depois do ato de misericórdia que Davi demonstrou ao poupar a vida de Saul, o peso sobre seus ombros se tornava cada vez mais intenso. Ele olhou para os homens que estavam ao seu redor, seus corações atormentados pelas ranhuras da vida, refletindo a dor que ele próprio sentia. Davi sentia que, mais do que um comandante, ele precisava ser um pastor para aqueles que se juntaram a ele em tempos tão sombrios. Assim, começou a liderá-los com gentileza e sabedoria, inspirando coragem quando o temor ameaçava tomar conta. No entanto, a paz que encontrara não durou. A voz de Saul ressoava em sua mente como um eco de rancor, um lamento por sua posição perdida.
O rei, agora repleto de uma fúria que não tinha limites, não descansaria até eliminar a ameaça que Davi representava. Com isso, surgiram novas caçadas, novos embates, e a sombra da morte continuava a pairar sobre eles. Um dia, enquanto Davi e seus homens se refugiavam em um local seguro, uma notícia alarmante chegou. Um mensageiro, com a respiração ofegante e os olhos arregalados, trouxe a palavra do que havia ocorrido em Nob. Os sacerdotes foram assassinados. A espada de Davi foi a causa. Os homens de Saul eliminaram a família de Eli, como se a fé do povo pudesse ser extinta com o sangue. Davi ficou paralisado. Ele havia comido do pão sagrado e recebido a espada de Golias daquele sacerdote fiel chamado Aimeleque, e agora a dor das consequências de seus atos pesava em seu coração. A dúvida se infiltrou. Seria a sua vida de um ungido realmente uma bênção ou uma maldição para outros? Ele se lembrou da palavra do Senhor que o escolhera, mas a posição de rei parecia mais obscura do que nunca. Apenas um ato, e vidas inocentes estavam agora no caminho do decreto de Saul. Como poderia isso suceder na casa que une a adoração ao Deus de Israel? Prostrando-se em seu desespero, Davi buscou a face do Senhor, clamando por perdão e entendimento sobre o que estava acontecendo. Ó Senhor, por que deixaste que isso ocorresse? Qual é a tua intenção em meio a este tumulto? E ao orar, uma resposta suave entrou em seu espírito. Um chamado à união, um eco do que deveria ser. A deslocação do reino, a luta pelo trono, não era apenas para Davi, mas para todo o povo de Israel. Nesse chamado, ele percebeu que não estava apenas lutando por si mesmo, mas por um destino que envolvia a redenção de Israel. Assim, com a voz da fé renovada, Davi convenceu seus homens de que a verdadeira luta seria contra a injustiça e que sua convivência com a verdade era mais forte que qualquer bênção terrena. Na luz da manhã seguinte, enquanto o sol se levantava entre as montanhas, uma nova esperança brotou em Davi. Ele não era somente um fugitivo, mas um líder por um propósito divino. Por meio da dor e do sofrimento, o Senhor estava forjando algo grandioso. Através de sua experiência de desespero, o Senhor desenharia um novo caminho. E surgindo desse lugar sombrio, Davi sentia-se determinado a não apenas reivindicar seu futuro, mas a cuidar dos necessitados e de todos aqueles que haviam perdido a esperança. Os sobreviventes, famintos pela palavra de Deus, se reuniriam em torno dele, e logo uma nova aliança se forma, não apenas com os homens de seu bando, mas com as promessas eternas de um Deus que nunca falha. Mas enquanto o sol brilhava, uma sombra se aproximava deles. Davi receberia notícias inesperadas que alterariam seu futuro mais uma vez. Uma vez mais, ele se prepararia para ouvir a voz do Senhor, lembrando-se de que, mesmo em meio à traição e ao sofrimento, a sabedoria divina se revelaria. O plano soberano de Deus ainda estava em movimento, e em breve, Davi descobriria que não poderia escapar das alianças que foram feitas antes do nascimento do mundo. Estava prestes a se embarcar numa jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a história de toda uma nação. Davi havia se levantado daquela profunda meditação, ainda consumido pela dor e pelo peso da culpa. De sua alma lançou um grito ao Senhor, pois as ações de Saul estavam às portas de um novo esquema de dor e sofrimento. Enquanto caminhava em meio às suas gentes, observou a inquietação nos rostos de seus homens. A necessidade de liderança firme irradiava da sua maneira de falar, a cada palavra tingida de determinação e esperança. Naquele dia, uma mensagem chegou a seu acampamento. Era um homem vindo da terra de Saul, rasgado de sujeira e sangue. Davi, exclamou ele, caindo de joelhos, venho de uma batalha sangrenta e trago más notícias. O rei Saul caiu em batalha, e Jonathan, o seu filho, também morreu. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Um silêncio sepulcral invadiu o acampamento enquanto Davi olhava para o homem e sentia a dor em seu coração. Saul caiu, Davi murmurou, e a tristeza tomou conta de sua alma. Ele havia poupado Saul, mas o Senhor agora permitira que a vida do rei chegasse ao fim. O que ele sentia não era apenas a perda de um rival, mas um luto profundo pela amizade que nutriu com Jonathan, que fora seu irmão em espírito. A dor de seu coração ferido transparecia em sua voz. O Senhor sempre fora o meu refúgio e a minha fortaleza, mas agora, por que, Senhor?
Ele prostrou-se, e lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se à poeira da estrada. Com seu lamento ecoando, ele entoou uma canção de angústia. Como caíram os valentes! Como pereceram os revestidos de glória! Que se tornem as montanhas e os rios testemunhas deste lamento. A voz do lamento ressoou como um grito de súplica ao céu, donde brotara a verdadeira unção. 2 Samuel 1:19. Seus homens também choravam e lamentavam, pois a dor de Davi se tornara a dor deles. Mas naquele momento de desespero, o Senhor começou a acender uma luz através da neblina da confusão. Uma visão passou pela mente de Davi, e sua percepção espiritual se expandiu. O destino de Israel não estava perdido. O Senhor, apesar de toda a tribulação, estava em controle. No poder da revelação ele levantou-se, e a determinação de um líder acendeu em seu coração. Ouçam-me, ordenou Davi, sua voz se elevando acima do lamento. Saul caiu, mas o Senhor não falhou em sua promessa. O reino está prestes a se reerguer, e por meio de dor e luto, a redenção está à porta. Continuaremos a servir ao nosso Deus, que promete cuidar de seu povo. Os homens que o cercavam ergueram suas cabeças, quase como se uma nova vida surgisse da ruína. A esperança florescia, mesmo entre as cinzas do sofrimento. Davi sabia que o tempo para ele reivindicar o que Deus havia prometido começava a se aproximar. O caminho pela frente seria difícil, mas a nuvem da dúvida agora se dissipara. Ainda assim, uma inquietação não o deixava. O que aconteceria com o povo que ainda continuava a seguir o ex-rei? Os remanescentes de Saul cruzavam seu caminho, e a revolta poderia ser provocada. O abismo do conflito ainda o rodeava, e as alianças formadas entre as tribos israelitas estavam prestes a ser testadas. Enquanto a nova manhã despontava, Davi se lançou em oração mais uma vez. Um chamado sussurrou em seu coração, revelando uma verdade profunda. A unidade é o meu propósito, Senhor. Que todo Israel saiba que só em Ti há vida. Os planos de Davi estavam apenas começando a se desenrolar, mas a incerteza pesada ainda pesava, como uma nuvem escura esperando a oportunidade de abafar a luz recém-acendida. E no horizonte, uma figura chegou, trazendo um novo mistério e revelações que poderiam mudar o destino de Davi e de toda a nação. O Senhor tinha mais a revelar, e o plano soberano de Deus, oculto entre as sombras da providência, estava prestes a iluminar o novo caminho que levaria a Israel à redenção. Davi olhou para a figura que se aproximava, as feições cobertas de poeira e as vestes rasgadas, uma imagem que poderia espelhar sua própria alma, dilacerada pela perda e pela expectativa do desconhecido. Ao se aproximar, o homem revelou-se como Abner, o comandante do exército de Saul. Seus olhos estavam turvos com o peso da responsabilidade, e ele carregava consigo uma mensagem que poderia abalar os fundamentos da sua liderança. Ó rei Davi, Abner começou, sua voz tremendo com a gravidade das palavras que estava prestes a pronunciar. A morte de Saul não é apenas um evento isolado. Com ele, um espírito de divisão cresce entre as tribos de Israel. A casa de Saul é amplamente conhecida e muitos ainda o seguem, temendo a perda de sua identidade. Os restantes de seu clã querem eleger um novo rei, e o conflito se avizinha. Davi sentiu o peso dessas palavras como uma sombra envolvente. Ele balançou a cabeça, compreendendo a importância do que era dito. O que fazer então para que a unidade desejada se tornasse realidade quando o passado ainda lançava seus tentáculos? Abner, respondeu Davi, sua voz firme, embora o temor ressoasse dentro dele. Se o Senhor está em nossos planos, Israel encontrará paz. Convide todos os líderes das tribos e que se reúnam. Uma reunião para que possamos buscar a face de Deus juntos e que seus corações sejam voltados uns para os outros. A determinação de Davi ergueu-se, alimentando-se da luz que ainda brilhava em seu espírito, uma luz que parecia se intensificar à medida que os desafios se tornavam mais evidentes. Abner concordou e partiu para reunir os príncipes das tribos, enquanto Davi se retirou para um tempo de meditação e oração, buscando mais uma vez a direção divina. No silêncio da noite, com as estrelas como testemunhas, Davi chorou por seu povo e por sua cidade natal, buscando entendimento sobre o que o Senhor pretendia através daquela dor. Senhor, ó Deus de Israel,
faze com que cada nação reconheça a tua soberania, que seus corações se unam sob a tua mão poderosa. Enquanto os ecos de sua súplica se elevavam, o Senhor lhe trouxe uma visão, a cidade de Hebrom, próspera e cheia de vida, onde o povo poderia se reorganizar em adoração ao Deus verdadeiro. Era um símbolo de uma nova aliança, onde mesmo em meio à dor haveria a certeza de que um novo futuro estava se formando. Davi sentiu o chamado de Deus ressoar em seu ser, e seu coração se encheu de um vigor novo. Na manhã seguinte, os príncipes se reuniram conforme solicitado. O ambiente estava carregado de tensão, com os olhares trocados entre os descendentes de Saul e os seguidores de Davi. Abner se colocou em pé e fez uma referência a Davi, reconhecendo-o como o escolhido de Deus para liderar. Ouçam, ó filhos de Israel, está claro que o Senhor prometeu a Davi que ele será o líder de nosso povo. Se juntos nos unirmos sob sua liderança, viveremos em paz e nos afastaremos da dor da divisão, proclamou Abner, ancorando a esperança no coração de cada um. Entretanto, a divisão não se dissipou facilmente. Um homem se levantou entre os príncipes de Saul, clamando: por que devemos entregar nosso futuro a um homem que matou nosso rei? O sangue ainda clama por justiça. As palavras acirraram os ânimos, levantando uma nuvem de dúvida que cercava Davi e sua missão. O chamado de Deus ainda ecoava na mente de Davi, mas agora cada passo enfrentava o questionamento de suas decisões e a tarefa monumental diante dele. Davi, percebendo que o verdadeiro desafio estava somente começando, prostrou-se em oração mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento. Ele sabia que a unidade de Israel não viria apenas de palavras, mas de um poder sobrenatural, um poder que poderia curar as feridas e reconciliar as almas. E em meio ao clamor e à confusão, uma nova voz ressoou no céu, uma promessa que murmurava ao coração de Davi. Este é apenas o começo, Davi. A redenção está mais próxima do que imaginas. Aguarde, pois o que eu fiz entre aqueles que tremem diante de mim ainda não foi revelado. As inquietações permaneciam, mas a certeza de que Deus estava em controle não deixava Davi. Ele viu que a jornada para a unidade ainda precisava de muitas lutas pela frente. Mas o plano soberano de Deus prometia um renascimento que desafiaria a própria história de Israel. O que ele não sabia era que nos próximos dias eventos surpreendentes se desenrolariam, revelando um propósito maior em meio ao tumulto que se aproximava. Davi levantou-se daquela posição de súplica, uma determinação renovada preenchendo seu ser. Ele olhou para os príncipes, agora obcecados pelas disputas internas, e decidiu intervir. Meus irmãos, em vez de permitirmos que este legado de divisão nos destrua, que tal deixarmos que esta batalha nos una? Sua voz ecoou pelas paredes daquela sala cheia de tensão. As palavras que pronunciou carregavam o peso do espírito, e alguns dos príncipes começaram a acalmar-se, embora a discórdia fervesse em outros. Ecoando de nossas rivalidades, podemos encontrar um propósito maior, continuou Davi. Não somos apenas filhos de Saul ou de Jessé, somos, acima de tudo, filhos do Deus Altíssimo. Ele prometeu que a paz de Israel virá, mas precisamos ser a resposta a essa promessa. Vamos evidenciar que o legado de Saul pode encontrar continuidade na aliança que formaremos agora. Nossos laços devem ser reforçados, não rompidos. Mas a dúvida ainda pairava sobre os líderes. Um homem de semblante firme e cabelos grisalhos se destacou entre a multidão. E se o Senhor nos abandonou? Se nossa verdadeira lealdade deveria ter sido com Saul, o escolhido de Deus, o que dirão as gerações futuras sobre incluir Davi entre os nossos? Sua retórica era afiada como uma espada, cortando qualquer esperança que Davi tentasse instigar. Davi, percebendo a gravidade da situação, sentiu uma onda de forte desespero, mas também uma indignação santa. Ele voltou-se para eles firmemente. Se temem pela história que será contada, olhem para o futuro que podemos construir juntos. Não deixemos que o passado, mesmo um passado doloroso, nos defina. O que importa é como respondemos ao chamado de Deus e à sua soberania que transcende nossos erros e tragédias. O eco de suas palavras ainda ressoava quando um silêncio intenso tomou conta do ambiente. Nesse momento, a presença de Deus se tornou palpável, como um manto coberto de mistério e esperança ao redor de Davi. Ele se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e sabia que sua vida não era apenas sobre ele, mas que cada semente de fé plantada gerava uma colheita para seu povo.
Finalmente, Abner, interpretando o sentimento da sala, levantou a voz. Que tal um voto perante o Senhor? Se formos realmente uma nação sob a liderança de Davi, então que seja a vontade de Deus que unamos nossos corações e tribos a ele. O olhar de muitos príncipes começou a mudar, e já não eram mais apenas descendentes de Saul ou de Jessé, mas uma coletividade unida. Foi então que um novo mensageiro adentrou a sala, interrompendo aquele momento crítico. Com semblante alarmado, ele bradou: Reis, um mensageiro vem de Judá. O que pode ser tão urgente a ponto de interromper nossa assembleia? O murmúrio correu pela sala, e Davi sentiu o coração disparar. O que deseja esse mensageiro? Um sentimento de inquietação tomou conta dele, como se as correntes do destino estivessem prestes a se romper. O mensageiro, sem esperar pela aprovação, expeliu uma nova revelação. O Senhor da guerra está agindo. Ele enviou o aviso de que há planos para um rei e uma cidade. Mas este plano vem com um preço que precisa ser pago, pois a divisão que resiste será confrontada. Cada palavra parecia vibrar com uma intensidade divina, provocando temor e expectativa entre os presentes. Davi percebeu que as palavras apontavam para algo maior, uma movimentação do céu em que a unidade de Israel estava em risco, devido a uma escolha divina que exigiria fé e coragem. O Senhor não o havia apenas chamado para ser rei, ele o voava a conduzir seu povo a um lugar de espera e consagração. Se é assim, então diremos que as promessas de Deus não falharão. Vamos unir nossas vozes em oração e fé. Somente através dele podemos restaurar o que foi perdido. Davi afirmou, com o peso da responsabilidade agora mais evidente do que nunca. No entanto, a revelação do mensageiro ainda se mantinha pairando no ar. As palavras finais repetiam na mente de Davi: a divisão que resiste será confrontada. Cada um sentiu que um novo desafio estava por vir, e uma tempestade de transformação estava prestes a sacudir não apenas suas certezas, mas o próprio destino de Israel. Nesse âmago de desafios e visões de um futuro ainda desconhecido, Davi sentiu a mão de Deus firmemente sobre seu ombro. Podia ouvir os ecos de um plano divino maior se desenrolando. Era um lembrete claro de que mesmo nas horas mais obscuras, os propósitos de Deus se revelariam. E ele estava pronto para aguardar o desenlace dessa poderosa promessa que se aproximava. Davi, sentindo a urgência das palavras do mensageiro, buscou um momento de silêncio para discernir a vontade divina. Ele se informou em espírito, sabendo que o peso daquela reunião transcendeu questões humanas e sociais. Que o Senhor nos instrua, sussurrou em seu coração, enquanto os príncipes ainda murmuravam entre si, alguns ainda hesitantes, outros com um brilho de esperança começando a brilhar em seus olhos. Meus irmãos, Davi começou novamente, sua voz agora mais firme, ecoando o coro de um líder escolhido pelo próprio Deus. A divisão que temos permitido se infiltrar em nosso coração e em nosso povo não é apenas uma rixa entre tribos, é uma batalha espiritual, e o inimigo da nossa alma deseja nos ver fracos e à mercê da incerteza. O Senhor está nos convocando para uma união que nosso povo nunca viu. Está nos chamando a lembrar a promessa que fez a Abraão. Os olhares dos príncipes se voltaram para ele, algumas faces carregadas de medo, outras de determinação. Ele podia sentir a tensão palpável na sala, como o ruído de uma tempestade prestes a eclodir. Sobrepondo-se ao tumulto, Davi olhou para cada príncipe e articulou: lembrem-se de que somos uma herança. O que passamos não nos definirá se olharmos para o futuro como uma nova geração que anda na luz da promessa divina. Nossos ancestrais confiavam na palavra do Senhor, e nós também devemos. O ungido de Deus levantou uma mão, e todos os olhos se fixaram na imagem de um rei logo diante deles. Naquele instante, uma mulher da corte de Saul, que permanecia às sombras, levantou-se. Seu rosto, marcada pelas lágrimas e pelas lutas, exibia uma dignidade que surpreendeu muitos. Davi, ela disse, sua voz um fio de esperança. Não devemos apenas lembrar de Abraão, mas também do que se reergueu de suas cinzas, o povo de Israel, que já foi cativo no Egito e foi libertado. Se ele fez isso então, como não fará agora, diante de nós? O silêncio se instalou novamente, e Davi viu a centelha de fé acender-se nos olhos de muitos. Ele começou a sentir que a tempestade que se anunciava não era um sinal de destruição, mas de renovação.
As palavras da mulher ecoaram em seu espírito, e ele aplaudiu sua coragem. Sim, é isso. O Senhor nos libertou antes, e Ele nos libertará também agora. Não permitamos que dúvidas ganhem terreno em nossos corações neste momento decisivo. Mas enquanto a atmosfera mudava e muitos se uniam a ele, Lameque, um daqueles que ainda duvidava, levantou-se novamente. Davi, o que sabemos sobre este plano? Um novo rei e uma nova cidade? Podemos entrar em um pacto com o nosso Deus? Precisamos de clareza diante das promessas que são feitas. A cada questionamento, a agitação na sala crescia. Davi respirou fundo, sabendo que as suas próximas palavras poderiam moldar o futuro daquele povo. O plano do Senhor é misterioso, sim, mas não está oculto. Ele nos revela a ordem de sua vontade àqueles que o buscam. Ele olhou para o mensageiro. Se verdadeiramente recebemos esta palavra do Senhor, então devemos orar e buscar a sua direção. Com um chamado fervoroso, Davi conduziu todos na sala a se ajoelharem. Clamemos ao Senhor, que Ele mostre a sua face e nos revele o que está por vir, para que, em unidade, possamos enfrentar qualquer tempestade e sermos a luz em meio à escuridão. Enquanto se ajoelhavam, um profundo silêncio tomou conta do ambiente. As vozes de Davi e dos príncipes subiam ao céu como incenso, penetrando a presença do Altíssimo. Ali, em meio à oração, Davi pressentiu uma transformação que começava a ocorrer em seus próprios corações e naqueles ao seu redor. Os céus pareciam escurecer acima deles, mas dentro daquele espaço, uma luz brilhava como um farol. O mensageiro se deu conta de que já havia um movimento no céu, conforme as palavras de oração se elevaram. Uma revelação avassaladora começou a manifestar-se. Davi preparasse o coração deste povo para um novo início. Mas lembrai-vos, a batalha que se aproxima é como o rugido de um leão, e aquele que está por vir introduzirá tanto a unidade como a purificação que será necessária para a nova cidade. Todos sentiram o peso daquele anúncio. A tensão emblemática das visões ainda não reveladas pairava no ar, e as palavras finais do mensageiro tremeram o chão sob eles. O plano de Deus se revelará em meio aos mais profundos desafios, e somente através da união entenderemos o que significa ser o povo dele na terra prometida. Preparem-se para o confronto, pois grandes coisas estão por vir. Davi, com um coração pulsante, soube que algo colossal estava prestes a acontecer, e aquele momento poderia muito bem ser o início de uma nova era, onde a história de Israel seria reescrita nas páginas do céu. Mas por trás daquela promessa, uma pergunta reverberava. Estariam prontos para o que estava para acontecer? Davi, ainda de joelhos, sentiu que os ecos do clamor haviam atraído não apenas a atenção do Altíssimo, mas um clima de expectativa pendurado no ar. A sala se tornara um lugar sagrado, onde o medo e a incerteza se entrelaçavam com fé e esperança, formando um tecido espiritual que os unia. Ele olhou ao redor, notando os rostos dos príncipes. Alguns estavam maravilhados pela intensidade da oração, enquanto outros ainda pareciam atormentados por suas dúvidas. Meus amigos, Davi falou, levantando-se com a determinação de um homem que tinha sido moldado pela provação. O Senhor tem um propósito que ainda não compreendemos completamente. Estão prontos para escutar? A estrada à frente é cheia de obstáculos, mas é também repleta do seu poder salvador. Nesse instante, um homem de desejável idade, chamado Abinadab, expressou sua inquietude. Davi, o que está nos impedindo de ver a vitória já revelada? Há rumores de guerra em todo o nosso redor, e ainda assim estamos aqui presos em incertezas. O que nosso povo precisa é de um sinal. Davi assentiu, entendendo a urgência tão presente nos corações de seus companheiros. Precisamos de um sinal, sim. Mas, acima de tudo, somos chamados a permanecer firmes na fé. Lembremo-nos do que aconteceu na cruz do Mar Vermelho. Israel não venceu pelo poder de suas espadas, mas pela obra do Senhor.
cuja mão abre caminhos através do impossível. Assim, a sala encheu-se de vozes, todas clamando ao Senhor por um sinal. Uma onda de fervor começou a fluir entre eles, e, como se Deus ouvisse o clamor, um vento suave soprou através da abertura das portas. Iluminados pela promessa de Deus, seus rostos brilharam, enquanto imaginavam que a hora da libertação se aproximava. Certo dia, Davi continuou ainda mais determinado. Deus se mostrará em glória, mas primeiro devemos enfrentar a nossa própria divisão. A unidade que buscamos deve começar em cada um de nós. É o tempo de quebrar o orgulho e estar prontos para que o Senhor nos use como um povo unificado. Logo, um silêncio profundo se estabeleceu e um espírito de reflexão pairou sobre eles. Cada homem começou a ponderar sobre seu papel no grande plano de Deus. Mas, no fundo, todos sabiam que a verdadeira obra de Deus seria feita em suas vidas antes de qualquer triunfo militar. Assim que a tensão se dissipou, Davi avistou Lameque novamente, agora com lágrimas pendendo de suas pestanas. Davi, e se a nossa divisão for maior do que pensamos? E se não estivermos prontos para a verdade que Deus revelará nas lutas que virão? Temos um anseio profundo, mas e se não forem capazes de suportar o que está por vir? As palavras de Lameque ecoaram na mente de todos. Davi respirou fundo e sentiu a presença do Senhor mais próxima do que nunca. Reparem, meus irmãos, disse Davi com fervor, é a nossa vulnerabilidade que Deus usará para demonstrar sua força. Ele renova os cansados e dá força aos fracos, como está escrito em Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Não será através de nossa perfeição, mas de nossa rendição que a vitória será conquistada. Com isso, um novo fervor começou a arder nos corações, como um fogo que começava a ser alimentado. Davi percebeu que havia algo mais no ar, uma urgência em sua própria alma. Ele levantou suas mãos para os céus e declarou em alta voz: Senhor, revela-te. Já não mais desejamos apenas promessas, mas a tua presença. Que cada um de nós experimente o teu poder. Nesse momento, um estrondo ressoou e nuvens se agitaram ao longe, como se o céu estivesse respondendo o seu clamor. Os príncipes se entreolharam, a expectativa crescendo em cada coração, enquanto um sentimento recém-descoberto de força e unidade começava a preencher aquele espaço. Mas quando o silêncio se faz presente, uma nova revelação pairava no ar. Preparem-se, é na escuridão que o Senhor trará luz, mas será necessário enfrentar não apenas inimigos externos, mas os opositores que habitam em nós mesmos. Davi sabia que a luta seria tanto interna quanto externa, e as palavras do mensageiro ecoavam novamente em seu espírito. O plano divino começará a se revelar, mas antes cada um deve se confrontar consigo mesmo. Ele sabia que ali estava o verdadeiro desafio a ser enfrentado, a divisão que poderia obliterar a promessa se não fosse tratada com urgência e fé. Assim, ele se lembrou que a jornada era tão importante quanto o destino, e cada passo que tomavam teria de ser guiado pelo Espírito. Os príncipes olhavam ao redor, sentindo a tensão em seus corações, enquanto a questão ressoava em seus pensamentos. Estaríamos prontos para a batalha interna que poderia moldar o povo de Deus? Davi viu que a luz do Senhor já estava começando a brilhar através da escuridão, mas qual seria o próximo passo que tomariam? A dúvida ainda pairava no ar, um mistério a ser resolvido. E neste fervoroso encontro, a expectativa do que estava por vir fazia com que todos se perguntassem: como podemos mudar para receber o que Deus revelou para nós? Davi estava imerso em profunda reflexão, as palavras de Lameque ecoando em sua mente como um doce lembrete da fraqueza humana. Assim que o silêncio tomou conta da sala, uma faísca de inspiração divina despertou em seu espírito. Ele se lembrou das promessas de Deus e do poder transformador que emanava dele em tempos de provação. Amados,
Davi começou com uma firmeza renovada em sua voz. Quero que cada um de vocês considere a sua própria jornada. O que está em jogo não é apenas a nossa vitória nas batalhas que se aproximam, mas também a nossa capacidade de nos entregarmos ao Senhor de maneira genuína. Seus olhos brilhavam com uma luz que parecia refletir a vontade divina. Temos que confiar que, mesmo em nossos corações partidos, Ele pode fazer algo novo e glorioso. Os príncipes começaram a se mover em sua direção, sentindo-se atraídos pela autenticidade da declaração de Davi. Um deles, Jonatas, que tinha se sentado em um canto, levantou a mão em busca da palavra. Rei Davi, como podemos avançar se nossas divisões ainda são tão palpáveis? O medo e a dúvida cercam nossos corações. As palavras de Jonatas pareciam um eco de sua própria luta interna e a de seus companheiros. É exatamente aí que reside a obra do Senhor, Davi respondeu com determinação. Devemos reconhecer nossas fraquezas, pois o Senhor disse em 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Temos que nos render à sua graça para que a alegria e a unidade possam florescer entre nós. A atmosfera começou a mudar. Os príncipes, antes apanhados pela incerteza, começaram a se unir em um propósito comum. Um por um, eles se levantaram, reconhecendo os próprios medos e, consequentemente, as áreas onde precisavam de ajuda. Neste momento sagrado, decidiram buscar a unidade em vez da discórdia e o amor em vez do medo. A sala, antes carregada de tensões, ressoava agora com corações dispostos a se abrir durante a oração. Vamos, irmãos, exclamou Davi, clamemos ao Senhor, não como meros estranhos em uma casa, mas como filhos e filhas do Altíssimo, levantando juntos um clamor por cura e restauração. E assim eles começaram a orar fervorosamente, um coro de vozes empoderadas pela presença de Deus. Cada clamor era como uma flecha disparada de um arco, atingindo o coração do Pai. Davi sentiu que, à medida que oravam, as paredes da sala tremiam, não apenas com a voz de homens, mas com a presença do Onipotente. O Espírito Santo parecia fluir entre eles, trazendo uma convicção de que a unidade em Cristo era a resposta que eles buscavam. No entanto, enquanto o fervor aumentava, algo sutil aconteceu. Um silêncio emergiu, e as laureis do Espírito cessaram brevemente, como uma sombra escura que cruzava a luz divina. O coração de Davi palpitou, sentindo a mudança no ambiente. Uma presença opressiva pairava. Espírito Santo, o que está acontecendo? Davi questionou subitamente. Um peso no ar parecia querer ressoar um aviso. Entre os príncipes, uma inquietude tomou conta. Davi, sussurrou Abinadab, visivelmente abalado. Sinto que uma tempestade se aproxima. Podemos ter que enfrentar não apenas o que está dentro de nós, mas também um poder maligno que se opõe a este novo caminho que Deus está abrindo. Será que devemos aguardar o que pode estar por vir? Davi, embora ainda sentindo a presença de Deus, começou a refletir. A certeza de que a luta externa se aproximava se estabeleceu em seu espírito. Sabia que, em cada época de renovação, as forças do inimigo se levantam, tentando abafar o plano soberano de Deus. Preparem-se então, irmãos, não apenas para a luta interna, mas para o conflito que virá. Como descrito em Efésios 6:12, pois a luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim, Davi reconheceu que a verdadeira transformação era iminente, mas logo acompanhada por uma batalha a ser travada. A unidade dele se tornaria um testemunho poderoso, mas resistências na escuridão também surgiriam. Eles tinham clamado por luz, mas agora precisavam se preparar para enfrentar as sombras. A aliança entre eles deveria permanecer firme, pois como o Senhor havia prometido, ele estaria com eles, mesmo em meio à tempestade que se aproximava. Davi, respirando fundo, declarou em fé: o nosso Deus lutará por nós, mas devemos ser valentes. E o encontro tão intenso terminava em uma expectativa ainda maior. O que mais Deus teria reservado para eles? A luz deveria brilhar, mas as trevas ainda precisavam ser confrontadas. Enquanto
Enquanto a oração fervorosa dos príncipes ecoava nos recantos da sala, um silêncio profundo pairava na atmosfera, como se o próprio céu estivesse à espera. Davi sentiu a tensão palpável e, com o coração agitado, procurou no espírito as instruções divinas. Deus está se movendo entre nós, mas as nuvens obscuras da adversidade estão prestes a se manifestar. Ele murmurou, sua voz baixando para um sussurro. Antes que pudesse formular essas ideias em palavras, uma luz ofuscante iluminou o espaço. Os príncipes, ainda prostrados em oração, levantaram os olhos, surpresos e assustados. A presença do Senhor estava cada vez mais evidente, e Davi, sentindo-se compelido, se levantou. Ouçam, amados, o Senhor está sobre nós. Ele falou através de seus profetas e nos lembra que, em meio ao caos, há sempre a promessa de sua fidelidade. Assim como em Deuteronômio 31:6 está escrito: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. As palavras do rei ecoaram, trazendo uma nova onda de coragem, e ele se sentiu fortalecido pela verdade revelada. Mas nesse momento de confirmação, algo aconteceu. A luz parecia se intensificar, e uma sombra mais profunda também começou a se formar nas bordas da sala. Davi percebeu que a batalha que eles tinham que travar não era apenas uma metáfora. Um espírito maligno estava se aproximando. Um grito ecoou de fora da sala, reverberando nas paredes. Davi! Davi! O som de um mensageiro desesperado cortou o ar, e o turbilhão de vozes em oração foi reduzido a um sussurro de expectativa. Todos se viraram, esperando que o mensageiro entrasse. Quando ele finalmente apareceu, seu semblante estava pálido como a morte. Rei Davi! Ele começou, ofegante. Os filisteus se mobilizam. Eles se aproximam com um exército que supera o nosso. Eles trazem consigo a intenção de guerra e destruição sobre o seu reino. O ambiente ficou pesado. O coração de Davi acelerou, mas ele sabia que a revelação do adversário não era o fim de sua esperança. Defendemos o nosso povo com coragem, ele exclamou, sua determinação assumindo o controle. Assim como o Senhor nos mostrou a força em nossa fraqueza, agora precisamos unir nossas vozes e forças sob seu comando. Diante de uma crise, a unidade que havia se formado entre os príncipes se solidificou ainda mais. Eles se levantaram, corações ardendo com um fervor renovado, e começaram a planejar suas estratégias. Davi, percebendo que as sombras estavam se movendo, encarou seus príncipes. A batalha não é apenas nossa, é do Senhor. Vamos lutar não apenas com nossas espadas, mas também com fé e oração. Sabemos que em 2 Crônicas 20:15 está escrito: Esta batalha não é sua, mas de Deus. Nesse instante, a presença do Senhor se fez mais forte, como se as promessas divinas estivessem armadas ao lado deles. Mas a escuridão não estava pronta para se retirar. Um vento forte soprou pela sala, e os rostos de cada homem mostraram não apenas determinação, mas também um temor reverente. Davi percebeu que eles estavam prestes a entrar em uma batalha que definiria não apenas suas vidas, mas o futuro do povo. Com fervor, Davi começou a orar em alta voz, clamando ao Senhor por proteção e sabedoria. Ó Senhor, nosso Deus, fortaleça-nos, que possamos lembrar da sua fidelidade em tempos antigos e que a nossa fé diante do inimigo nunca vacile. No meio da oração, um pensamento atravessou a mente de Davi como um raio. Ele se lembrou do que estava escrito em Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Essa verdade acendeu uma chama inextinguível em seu coração. Assim será, em nome do Senhor. Enquanto as vozes de todos se uniam, a luz divina parecia brilhar através da tempestade que se aproximava. O Senhor estava se preparando para se revelar. Mas no fundo, Davi já sabia que a verdadeira batalha estava prestes a ser travada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O que acontecerá quando o exército inimigo finalmente encarar a força unida dos homens que buscavam ao Senhor? As sombras ainda se moviam ao redor e a expectativa aumentava. O plano soberano de Deus para Davi e seu povo estava em ação. Mas o que mais estaria reservado para eles em meio à tempestade que se aproximava?
Davi e seus príncipes continuaram em fervorosa oração, cada súplica elevando-se até o céu como um incenso. A atmosfera estava carregada não apenas com a tensão do conflito iminente, mas também com uma expectativa que balançava entre a incerteza e a fé. Olhando ao redor, Davi viu a determinação nos rostos de seus homens, que agora eram mais do que simples guerreiros. Eram uma família unida pela esperança, pelo desespero e pela sagrada convicção de que o Senhor estava com eles. Quando mais uma vez Davi fechou os olhos, ele buscou a orientação do Altíssimo. Lembrou-se das bênçãos de Deus sobre Israel e do seu poder libertador, e percebeu que a batalha não se tratava apenas de uma luta contra os filisteus, mas de um cumprimento de promessas que transcendem a história. Ó Senhor, nós clamamos a Ti em busca de direção. Mostra-nos a Tua vontade, que nossos inimigos não sejam um motivo de temor, mas uma oportunidade de ver a Tua glória. À medida que orava, uma nova revelação brotou em seu coração. O Senhor respondeu ao seu clamor através de uma visão diáfana. Ele viu um campo de batalha, onde as forças de Israel não eram apenas os guerreiros armados, mas também uma luz resplandecente que se erguia em meio da escuridão. Tal é a Tua luz em mim, Senhor. Se somos luz, as trevas não prevalecerão. Então um murmúrio começou a se espalhar entre os príncipes. A decisão de Davi ecoava fortemente em seus corações. Não vamos apenas lutar, mas também adoraremos. Vamos adorar enquanto marchamos, porque sabemos que a batalha pertence ao Senhor. Como está escrito em Salmo 149:6, que os altos louvores de Deus estejam em sua boca e uma espada de 2 gumes em suas mãos. Os príncipes, agora cientes que a adoração é uma arma poderosa, se juntaram a Davi e começaram a entoar cânticos de louvor. A sala se transformou e o ambiente tornou-se um lugar de adoração fervorosa. O som de vozes harmoniosas subiu como um clamor de vitória, revigorando os espíritos e unindo corações. Uma nova força pareceu penetrar nas veias de cada guerreiro. Vamos enfrentar nossos inimigos com louvor e fé, proclamou Davi, sua voz ressoando com firmeza. Adoraremos com todo o nosso ser, e dessa adoração clamaremos por coragem e proteção. Assim, os príncipes deliberaram sobre como iriam proceder. Davi decidiu que eles partirão ao amanhecer, não apenas com armamento, mas levando líderes de adoração à frente. E assim ele designou a cada um dos músicos, passos firmes e corações ardentes. Mas uma dúvida ainda atormentava um dos príncipes, chamado Eliabe. Rei Davi, Eliabe falou, hesitante, mas determinado a ser ouvido. Estamos prontos para a batalha, mas e se os filisteus forem mais fortes do que pensamos? E se falharmos? Nossa adoração e fé podem não ser o suficiente. Podemos ter ações semelhantes às de Saul. Davi olhou para Eliabe, consciente do peso de suas palavras. Ele respirou fundo. O temor nos paralisaria e nos separaria. A história de Israel é repleta de desafios, mas a história do Senhor é uma de redenção e vitória. Não podemos deixar que a dúvida nos afaste da promessa. Se o Senhor, o nosso Deus, nos uniu, então não devemos temer a união das armas e da adoração. E as vozes de adoração cresceram ainda mais, cada louvor sendo um eco de fé que tornava o futuro amigável. Davi, vendo seu exército de homens prontos e ansiosos, sentiu a presença do Senhor se movendo entre eles, revigorando cada coração. Ele sabia que a batalha era iminente, mas também a vitória. Na madrugada seguinte, enquanto as estrelas se apagavam e o amanhecer se aproximava, Davi e seu exército marcharam. A música fluía como um rio através das linhas de batalha, e as vozes de adoração ecoavam nos vales, ressoando com a esperança de Israel. Cada passo era uma declaração de coragem, um lembrete de que eles não estavam sozinhos, mas que lutavam sob a mão do Deus Altíssimo. À medida que se aproximavam do campo de batalha, avistaram as linhas filisteias. Um silêncio pesado tomou conta do ar, como se o mundo estivesse esperando o desfecho do confronto. Davi ergueu a mão e ordenou que parassem. Amados, olhem para a vitória que está à frente, mas lembrem-se de que os de Deus vão diante de nós. Sejamos um povo unido e fiel. Vamos adorá-lo agora, antes da luta. E assim, juntos, eles ofereceram um cântico digno do Rei dos Reis. Os filisteus assistiram impassíveis, sem compreender a força que emanava daquela unidade. O eco do louvor de Israel era uma advertência e um testemunho ao céu e à terra. Mas ainda havia uma sombra de incerteza pairando sobre o campo de batalha.
Enquanto a música subia, um novo temor começava a se espalhar entre os filisteus, pois viam a determinação e a esperança nos olhos de Davi e de seus homens. E nesta convergência de fé e temor, o plano soberano de Deus se desdobrava. No coração de cada israelita, um plano maior estava em ação. Mas a pergunta pairava no ar. Como se manifestaria este plano divino na batalha que se seguiria? Seriam suas vozes de adoração e união suficientes para quebrar o espírito adversário? Assim, enquanto o sol se erguia no horizonte, um novo mistério se desdobrava, um chamado à fé ainda mais profunda em um Deus que nunca falha.